Olá, dando continuidade à obra do Roger Scruton, ele vai citar os filósofos, tais como Kundera, Havel e Kilmann, que defenderam o conhecimento do que sentir e o cuidado da alma sem necessidade de religião em meio à pressão corrupta comunista. O interessante desse renascimento do pensamento teológico e filosófico é que ele ocorreu em sua maior parte fora das universidades. Então esse fenômeno de a preservação da autocultura fora do ciclo acadêmico já se notava desde a invasão comunista, né, nos países satélites. De modo que a transmissão da cultura dependia daquelas universidades underground, em apartamentos privados, cuja história foi contada por Barbara Day em The Velvet Philosophers. Eu tenho aqui no canal a resenha do Ponerologia, que é uma expressão justamente dessa produção científica dentro do regime patocrático comunista, né? O autor tentou várias vezes, na verdade a versão que foi publicada e chegou até nós já é a quarta, né? Ele tentou até enviar os escritos por um estrangeiro, não deu certo, então, e muito se perdeu, principalmente de casos clínicos. Eu acho que o autor pretendia publicá-la em 2 volumes, né? Então o primeiro seria o aporte teórico, que ele teve que reescrever, e o segundo seria formado dos casos clínicos, que infelizmente até hoje não apareceu. Tem sido igualmente verdade nos países livres da Europa e da América do Norte que o pensamento engajado saiu das universidades para instituições privadas de pesquisa, círculos literários e pequenas revistas, como a Pian Review, que tem há um quarto de século mantido vivo o espírito da poesia na Grã-Bretanha, como a New Criterion, que durante igual período de tempo fez o mesmo pela crítica nos Estados Unidos, e como a The New Republic, que testemunhou a crença sincera na cultura como um fórum de debate no qual o intelectual de esquerda está tão empenhado como o seu adversário conservador. Então, num ambiente científico saudável, né, de discussões. Não como acontece com a ocupação política dos estados nacionais, né, pelas ideologias de esquerda, né. Tradições artísticas e intelectuais da nossa cultura estão vivas nos romances de Ian McEwan, Michael Houellebecq, na filosofia de Allen Finkielkraut e Luc Ferry, nas peças de Tom Stoppard e Alan Bennett, na poesia de Charles Tomlinson, Rosanna Warren e Ruth Padel, no trabalho de historiadoras independentes como Paul Johnson, Gertrude Himmelfarb, e críticos independentes como Norman Podhoretz e James Wood. Essas obras e esses escritores são pouco conhecidos aqui no Brasil, né? Mas são referências importantes. Eu até acho equivocadas algumas resenhas que eu vi por aí desse livro, colocando como um manifesto panfletário. São pessoas que evidentemente não conhecem a obra do Scruton para perceber que, na verdade, aqui ele faz uma síntese, né, filosófica do seu pensamento, contextualizando com a sociedade de época. Lógico que existe o aspecto propagandístico, né, da alta cultura inglesa, no caso, o que é até legítimo, né, de acontecer. Mas não é esse o objetivo do filósofo. O objetivo do filósofo é chamar a atenção para a urgência do resguardo da alta cultura ocidental. Mesmo no domínio da música, em que os valores estéticos estão em conflito permanente com o ruído de fundo da vida moderna, o apetite do público por obras sérias permanece inabalável.
E os compositores modernos estão redescobrindo a linguagem tonal com a qual podem estabelecer contato com o seu público. E vale a pena voltar ao destino atual da música, já que a música ocidental não é apenas a maior conquista de nossa cultura, mas também a medida de sua saúde em qualquer época. Tonalidade, contraponto, melodia e harmonia. Um retorno perceptível de estrutura na obra de compositores mais recentes, como John Cogliano, nos Estados Unidos, Ned Horan, do filme Red Violin, Nicholas Moll, Gottfried von Eminem, Heinz Dutilleux, da França. O Gottfried é alemão, né? Eu vou deixar vídeos de cada um deles logo após esse aqui, para que vocês percebam como tem andado a alta cultura contemporânea. Quando nos afastamos do mundo subsidiado de museus e da escola de arte, encontramos os artistas e o seu público ocupados na antiga relação entre eles, um criando e o outro comprando obras que agradam aos olhos e inspiram a mente. Arquitetura, em Londres, que em anos de sucessivos apelos modernistas esteticamente desconfortáveis por toda a cidade e em contratos com a prefeitura, tem sido substituída por obras simples e harmônicas, atraindo a população nos fins de semana, como na Richmond Riverside, à beira do Tamisa. Eu também coloco um vídeo a respeito, um pequeno vídeo, após as obras musicais e sobre o pintor. O arquiteto responsável ali foi Quinlan Terry, e caiu no gosto da população e dos turistas também, graças ao apelo agradável estético, né? É verdade que a cultura continua a ser o que sempre foi, propriedade de uma elite, mas essa elite está conservando e transmitindo um acervo de conhecimentos importantes. Então ele já colocou que a cultura é o veículo, né, de transmissão hereditária, vamos colocar assim, e pedagógica da autocultura. Voltando um pouquinho na questão da arquitetura, né, a gente pode notar aqui no Brasil tem surgido algumas críticas consistentes, né, e nem precisa ser muito sobre aquilo que os arquitetos deixaram em Brasília, alguns nomes aí mais famosos, né, e aqui em Curitiba também tem obras de Oscar Niemeyer, por exemplo. Os prédios não são funcionais, né? Eles não foram pensados sob uma perspectiva moderna que já havia nos arquitetos espanhóis, por exemplo, né? Muito uso de concreto, né? A despeito do gosto, eu acho que algumas obras em Brasília, principalmente ali em homenagem a JK, são verdadeiros trem fantasmas, né? São coisas horríveis que esteticamente não tem qualquer apelo de beleza ou que justifique sua permanência, né? E o vínculo histórico muito menos, né? Porque eu vou deixar um vídeo de crítica aqui também sobre os pontos turísticos ali que não merecem a visita, eu acho. Enfim. Embora esse conhecimento possa não estar explícito nas cabeças das pessoas comuns, ele passa, no entanto, para os seus planos, suas atitudes e suas adaptações sociais. Por isso, não devemos nos surpreender com o fato de como a elite está mostrando os primeiros sinais hesitantes de um regresso às nossas tradições culturais, assim como as formas de entretenimento popular estão começando a incluir versões, ainda que grosseiras, da herança religiosa ocidental. Então, ele está observando, né, um movimento de regresso à alta cultura por certos elementos já nas obras artísticas. Esse é um movimento mais longo, temporalmente falando, né, mas que está acontecendo no mundo todo. Ainda bem. Eu acho que o gosto pela alta cultura depende de conhecimento, mas também, se você pensar nessa estratificação de elite, para que possa dedicar a
a estética, né, o seu tempo livre, são dois fatores, né? O primeiro é realmente o tempo livre, né? E tempo livre, que eu digo, é livre do cansaço também, né? As pessoas no Brasil, principalmente, trabalham bastante, elas têm seus compromissos, suas obrigações também familiares, né? E isso também não garante o gosto pela autocultura. Vide que alguns jogadores de futebol, por exemplo, nenhum deles tem, né? E eles teriam tempo para se dedicar à cultura, sem fazer qualquer juízo de valor negativo, assim, no sentido de muitos ajudam entidades e tal, mas é preciso educação, né? Educação. E isso vem, não vou dizer de berço, mas da fase mais jovem da pessoa, né? É muito difícil um adulto tomar gosto pela autocultura se ele não teve referências de seus pais, avós, né? Aqueles que começam a adentrar nesse mundo vão percebendo o quão benéfico vai sendo para a saúde mental, afetiva, para a própria inteligência da pessoa. Então, a causa dessa fome é simples: as pessoas estão fartas da ignorância emocional e estão começando a ter consciência de seu custo. Até mesmo as histórias de Harry Potter, por mais ímpias que sejam, conquistaram audiências por suas múltiplas alusões em antigos ícones culturais. Eu vejo assim, no mundo todo, como um paulatino e lento abandonar da cultura revolucionária, né? Que por muito tempo esteve nas mentes das pessoas, né? Dos políticos em geral, dos artistas, né? Que precisavam supostamente desconstruir o mundo, né? Para fundar outro. São movimentos, né? Agora a gente vê um refluxo disso, por uma busca por estabilidade, por calmaria, pela beleza, pelo melhor produto intelectual dos homens, né? As próximas gerações eu imagino que vão experimentar esse produto cultural mais elevado. Talvez fosse até adequado abandonar o termo cunhado para nobreza, a fim de que a burguesia e o proletariado possam se sentir mais confortáveis de experimentar a autocultura. Aqui é uma nota minha, né? A cultura revolucionária nos legou essa estratificação em classes, né? E a gente costuma ainda enxergar muito o mundo através delas, né? Através desse prisma, que é óbvio que é limitado, até porque o apelo cultural ele é assimétrico, né? Então, essa tríade de classes não é suficiente para explicar o gosto pela cultura, né? A cultura do repúdio leva a crer que as elites estão acima da massa popular e assim alienam esta da alta cultura, né? Então existe essa suposta arrogância, né, nessa classificação de elite como algo superior, e isso acaba afastando, né, as pessoas mais simples ou menos privilegiadas economicamente, né, ou socialmente, da apreciação cultural, né? Alguns museus no Brasil já conseguiram arregimentar um bom público, assim, independente de classe social, né? Aqui em Curitiba até temos o Oscar Niemeyer, que é um museu muito bonito, tem boas exposições, embora eu tenha observado um decaimento na quantidade e qualidade das exposições nos últimos anos. Não sei porquê, mas não é falta de público. Muitas exposições conhecidas, e tanto nacional como internacionalmente, que passaram por ali foram bem recebidas, assim, teve um bom nível de público. A existência dessa autocultura, ela mantém a todos longe de censuras autocratas, né? O autor vai se dedicar muito ao islamismo, no caso, o ortodoxo, né, mais ortodoxo radical de hoje. E eu acrescento o comuno russo-chinês também, né? A cultura comuno russo-chinesa, que ela é fundamentalmente burocrática, né? Comunista ou socialista, que seja, no matiz estatizante, né?
A cultura ocidental já passou no teste da tolerância porque talvez tenha se formado justamente do resíduo da experiência de uma religião fracassada nos métodos ortodoxos, no caso a católica, né? Que aprendeu a conviver com as diferenças de pensamento dentro de sua própria teologia e com outras religiões no mesmo estado. Aqueles que se esforçam para adquirir esses conhecimentos salvam a si mesmos e aos outros. Então, quem se interessar por estudo de teologia, talvez eu até deixe algumas resenhas aqui, é muito interessante verificar que existem debates bastante acalorados e interessantes sobre posicionamentos até litúrgicos, mas principalmente filosóficos, sobre o Evangelho, sobre as Escrituras, né? É possível compreender através da teologia os caminhos que a igreja vai seguindo, né? Eu particularmente não sou católico, mas acho bem interessante o estudo, até do catecismo. Quando você compreende, estuda a religião católica, você compreende um pouco mais de história do mundo e até do Brasil. E aí o autor encerra, né, com 2 capítulos, um sobre a importância da estética, vale a pena dar uma olhada, e o último capítulo ele faz o desfecho porque a cultura importa, né? E aí eu vou deixar para vocês procurarem o livro, né? É uma obra que vale a pena ter na biblioteca em casa. A arte não parece tornar a todos bons, mas ela definitivamente difunde a existência do valor moral. Então esse é o foco desse livro. Fica a dica e até mais.